Tchim, 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 tchim. Pronto, parece que já está gravando. Tá ali o nomezinho, gravando. Agora, vamos lá. Tá aparecendo a apresentação para vocês, os slides. Tá sim, professora. Tudo ok. Esses ciclos biogeoquímicos, aula 2, 21.1. É isso? Esse Peraí, mesmo. deixa eu fechar aqui a minha câmera, né? Deixa eu fechar aqui a minha câmera, que vocês não são obrigados, né, a ficar vendo gente feia. Peraí. Eita, agora eu troquei, foi tudo. Vamos lá. Vai dar certo. Devagarinho a gente chega lá. Pronto, hoje eu mandei as URLs dos vídeos sobre os ciclos biogeoquímicos para vocês. Não mandei? Dos que estão lá das videoaulas estão lá no YouTube? Ou será que eu esqueci? Mandou. Mandei? Oh, graças a Deus. Espero que tenham tido tempo de assistir. Mas se não tiverem tido tempo de assistir, não tem problema. A gente vai conversar sobre o assunto hoje e talvez aprender um pouquinho mais, tá? Então, olha só. O nome deles já diz tudo, né? Ciclo biogeoquímico. São reações, né, que vão acontecendo pelas interações entre os vários compartimentos que existem no nosso planeta e que essas interações envolvem reações químicas, envolvendo agentes físicos, né, da litosfera, da hidrosfera, agentes vivos da biosfera, agentes físicos também da atmosfera, e algumas reações também têm caráter bioquímico, então por isso ciclo biogeoquímico. E ciclo por quê? Esse elemento, né, no caso, a gente vai estudar um pouquinho mais intensamente o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e a água. Esse elemento e substância, no caso da água, ele parte de algum lugar. Esse lugar que ele parte, geralmente é o local onde ele existe em maior abundância, ou pelo menos em maior facilidade de ser colocado no ciclo, né, de começar a participar dessas interações. E esse local se chama reservatório. Então, a partir desse reservatório, esse elemento vai ciclando, vai sofrendo transformações, vai sendo incorporado por alguns participantes dos ciclos dessas reações, e no final ele volta. Eita, peraí, tem alguém entrando, tenho que tirar aqui para poder permitir. Só um minuto. E no final ele volta para a mesma condição da qual ele partiu. Tem mais gente entrando. Vamos lá, vai dar certo. Ele volta para o mesmo local de onde ele partiu, ou pelo menos para a mesma situação química, a mesma composição, o mesmo tipo de composto que o originou. Tá? Então, por isso que se chama ciclo, porque se fecha. Na realidade, essa é o mesmo conceito teórico de uma unidade, uma operação unitária que ficou muito na moda a partir dos anos 80, que se chama de reciclagem. Né? O que é reciclagem? É quando você pega determinado objeto industrializado e volta para o seu ciclo de produção. Exemplo mais simples, latinha de alumínio. A gente tira o alumínio, né, retira o alumínio da litosfera, trata, produz o alumínio, né, retira o minério, produz o alumínio, e a partir daquele alumínio a gente faz a latinha. Aí a latinha recebe o produto para o qual ela foi projetada, a gente consome e devolve para o lixo. Aí o lixo, a pessoa recolhe a latinha e ela vai ser derretida para virar novamente alumínio e entrar novamente no ciclo e fazer outra latinha. Então, esse conceito de reciclagem, que a gente começou a falar muito a partir dos anos 80, na realidade ele já existe na natureza, desde sempre. E aí corrobora com aquilo que eu falei na aula passada, né? A gente às vezes pensa que a química é uma coisa que só acontece lá no laboratório. É uma coisa específica de que a gente que cria, mas na realidade o que acontece lá no laboratório é apenas uma tradução ou uma reprodução do que acontece em maior escala na natureza. Tá? Eu vou colocar aqui para apresentar de novo, torcer que a gente não chegue mais muita gente aqui. Aliás, não, vou torcer para isso não, vou torcer que todo mundo chegue, né? Mas não,
Olha, gente, o que está acontecendo? Vamos aqui no F5, que é mais fácil. Pronto. Tá? Então, isso quer dizer que esses elementos, todos os elementos químicos, mas especificamente esses 5 que a gente vai estudar, 5 não, 4 e uma substância que é a água, ele vai ciclar por todos esses ambientes, né? Atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Biosfera é aquele local onde a gente encontra vida, os seres vivos, né? Em cada um desses seres aqui, existem elementos que participam ou que são originados da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera, né? A gente sabe que sem água não tem vida, nas nossas células tem água, né? Nosso corpo é 75% aproximadamente de água. Existe, por exemplo, no nosso corpo ferro, no corpo das cálcio, né, no corpo dos vegetais magnésio nas células, que são todos originários aqui da litosfera. Deixa eu ver aqui, apontador laser. Tá? Existem gases nos nossos corpos, assim como também nos vegetais, né, as trocas gasosas que a gente faz, não só pela respiração, mas por vários processos. Mais gente chegando, vamos lá, vou ver se eu consigo permitir. E, obviamente, todas essas substâncias que ciclam por todos esses compartimentos vão sofrendo as suas transformações, a transformação química, e para que essas transformações aconteçam, é sempre necessária energia. Então, há algumas características que existem no nosso planeta que dão essa condição desses ciclos acontecerem. Esses ciclos, eles fazem com que a biosfera, né, a parte viva do planeta, tenha condição de autorregulação. Até, por exemplo, o advento da Revolução Industrial, tudo que existia na natureza se autorregulava. Não existia falta de nada ou excesso de nada. Não existia, não se falava em poluição, né, porque a poluição, ela é, na realidade, uma questão de quantidades. O SO2, o óxido de enxofre, ele é um dos reagentes ou dos poluentes primários que causam o que a gente conhece por chuva ácida. Mas ele só é poluente, só é considerado poluente quando ele atinge um determinado patamar, que faz com que ele possa influenciar o pH das chuvas. Sempre existiu SO2 no planeta, né? Pelo menos pelo menos aos 63 milhões de anos para cá, já existia SO2. Por que antes não se falava em chuva ácida? Porque ninguém estudava. Não, não é isso. É porque ele tinha em quantidades naturais, né, que participavam da autorregulação da biosfera através dos ciclos biogeoquímicos. Nós, com as nossas atividades antrópicas, foi que começamos a colocar uma quantidade de SO2 maior do que aquela concentração que a biosfera consegue autorregular de acordo com a velocidade dos processos que acontecem num corpo tão grande, que é o planeta. Quanto maior o corpo, menor a velocidade dos processos, né? Porque demora, inclusive, para que aconteçam essas interfaces. Então, é muito diferente que a gente veja a reação. Por exemplo, se eu pegar uma bactéria, o ciclo de vida de uma bactéria é infinitamente menor do que o ciclo de vida de um cachorro, que ainda é menor do que o ciclo de vida de um ser humano. Então, quanto maior o organismo, mais diferente será a velocidade dos processos que ocorrem lá. Então, se a gente imagina o planeta como um corpo, né, como um ser vivo, que se a gente parar para olhar direitinho, dá para a gente ter essa noção ou essa aproximação teórica, a gente vai ver que os processos que lá ocorrem são uma velocidade bem diferente do que a gente está acostumado. Então, quando a gente, com as nossas atividades antrópicas, começou a jogar algumas substâncias no planeta, tanto na hidrosfera, quanto na atmosfera, quanto na litosfera, foi que a gente começou a quebrar esse equilíbrio aqui, que fala de autorregulação. Tá? Então, eu ainda peguei o ponteiro errado. Vamos lá. Então,
essa autorregulação que existe e que é sinônimo de reciclagem, nós é que estamos quebrando essa autorregulação, estamos desequilibrando. Bem, para que essas reações aconteçam, esses ciclos todos aconteçam, essas interações, né, entre todos esses ambientes ocorram, é preciso, como eu disse, matéria para que ela cicle, né, o CO2, por exemplo, sai da atmosfera, é utilizado pelos produtores primários, forma célula vegetal, forma carboidratos, que aí é utilizado pelos consumidores, que é excretado, depois pode formar aqui carbonatos no oceano ou nas rochas, tá? Então, é preciso da matéria e é preciso de energia, porque os fenômenos químicos, as reações, elas geralmente ocorrem acompanhadas de ganhos ou perdas energéticos, tá? Então, essas três características aqui são características extremamente importantes e que fazem com que possa existir no nosso planeta esses ciclos. Primeira coisa, o amplo fornecimento de energia para que essas reações aconteçam. A principal ou a fonte primária de energia do nosso planeta é a energia solar. Os produtores primários já utilizam há muito tempo e a gente vem aprendendo a fazer essa utilização mais recentemente, né, de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, trabalhando com a questão de produzir eletricidade a partir da energia solar, porque ela vai estar sempre aí. Outra característica importante é o fato de que o nosso planeta, ou a biosfera, ela dispõe de água líquida em quantidade substancial. A água líquida ela é importantíssima porque dentro das condições de vida e de características mesmo químicas das substâncias que a gente conhece no planeta, a água ela é um meio maravilhoso para solubilizar essas substâncias e para viabilizar as reações ou as trocas entre elas. Então, muitas das reações que a gente conhece, e especialmente as reações que acontecem naturalmente, dependem da água como solvente para que elas ocorram. E outra característica importantíssima é que apresenta interfaces, ou seja, há contatos entre todas essas interfaces aqui, há interações para que esse elemento, por exemplo, possa sair da atmosfera e ciclar passando por todos esses ambientes. Então, são três características importantíssimas que possibilitam a existência dos ciclos biogeoquímicos. Gente, eu vou sempre dizer, lembrar vocês uma característica minha que é falar demais. Então, vocês interrompam, contribuam quando estiver sabendo de alguma informação que eu não falei. Professora, eu assisti tal coisa e eu ouvi falar isso, aquilo, outro. Quanto mais vocês contribuírem, mais a gente aprende. Tirem dúvidas, né? Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falei, perguntem, para a gente poder ampliar o nosso entendimento, tá? Por favor, participem. Esses ciclos dos quais a gente está falando aí e que tem a capacidade de autorregular a biosfera, eles podem ser classificados em três tipos: os sedimentares, os gasosos e os hidrológicos. Essa classificação está ligada diretamente com aquela parte que eu chamei de reservatório, ou seja, aquele local onde tem a maior quantidade, ou pelo menos aonde aquele elemento está mais disponível para entrar nos ciclos. Então, os ciclos sedimentares, o reservatório é a litosfera, né, porque é o solo. Os dos que a gente vai estudar, a gente tem o fósforo e o enxofre, são dois ciclos sedimentares. Os ciclos gasosos, cujo reservatório é a atmosfera, o carbono e o nitrogênio. Geralmente, eu até errei aqui, viu, gente? Vou consertar antes de mandar para vocês. Ainda bem que fica gravado, quem vai assistir já vai ter o conceito correto. Gasosos é quando o reservatório é ou a atmosfera ou a biosfera, tá? Então, esse biosfera vai vir para cá. Então, carbono e nitrogênio. Observem que as células orgânicas, né, ou seja, as formas de vida que a gente conhece, elas são basicamente, ou principalmente, ou em grande parte, compostas de carbono e nitrogênio, tá? Então, gasosos, repetindo, são aqueles ciclos cujo reservatório dos seus elementos se encontram na atmosfera ou na biosfera. Vou corrigir o slide antes de colocar lá no cigarro. E, por fim, os ciclos hidrológicos, cujo reservatório é a hidrosfera. Na realidade, só a água
e simplesmente porque nós não temos elementos líquidos. O único elemento líquido do nosso planeta à temperatura ambiente é o mercúrio. E o mercúrio, ele não é assim muito, né? Digamos assim, ele não tem uma participação muito forte em termos de ciclos biogeoquímicos, até porque ele é tóxico. Então, os organismos vivos não têm muito mercúrio nos seus corpos, não. Tá? Então, por isso que o ciclo hidrológico, ele se resume basicamente à água. Inclusive, não é um ciclo, não chega. Se a gente for ver o conceito bem raso mesmo de ciclo biogeoquímico, a água, o ciclo hidrológico nem seria, porque a água não muda a sua característica, né? Ela é água, ela é H2O, ela não sofre reação química, ela não sofre mudança na sua estrutura quando muda de estado. Então, no ciclo hidrológico, a água só muda de estado, ela pode estar no estado gasoso, sólido ou líquido. Porém, a água participa ativamente das reações que acontecem nos ciclos biogeoquímicos, porque é ela que é o solvente universal e que possibilita que essas reações aconteçam, tá? Então, por isso que apesar de ser fenômenos físicos, a gente classifica ou considera como ciclo biogeoquímico. Foi dito também, no slide anterior, que esses ciclos acontecem com matéria e energia, né? São fluxos de matéria e energia. A matéria, ela tem um fluxo cíclico, então o fato de chamar ciclo é por conta da matéria, né? O CO2, que é um ciclo gasoso, né? A gente pega o CO2 lá da atmosfera, o carbono, desculpa, pega o CO2 lá da atmosfera, os produtores primários, transformam isso em matéria orgânica, os consumidores consomem essa matéria, utilizam como energia, depois excretam. Essa excreção ela vai ser decomposta e vai voltar a ser CO2. Então, ele volta para a atmosfera, tá? Isso fazendo aqui uma coisa bem simples do ciclo do carbono, tá? Então, a matéria tem esse fluxo cíclico, mas a energia não. A energia tem um fluxo unidirecional, por conta lá daquela história lá das leis da termodinâmica. Cada grau, né, que essa matéria cicla, cada transformação que ela passa, o emprego, o consumo ou a liberação de energia, e cada degrau essa energia vai se tornando numa forma menos nobre. Então, ela não volta, por exemplo, a ser energia solar. Tá? Então, o fluxo de energia é unidirecional, enquanto que o fluxo de matéria é cíclico. Tá? Gente, olha, eu vou te contar. No dia que a gente resolve dar aula no quintal para fugir do calor, o vizinho começa a gritar e o cachorro do vizinho latir. Mas coisas de 2021 e 2020, né? Alguém tem alguma dúvida até aí, gente? Por mim tá tranquilo, professora. Obrigada, querida. Então a gente vai entrar agora com um pouquinho mais de detalhe no ciclo do carbono. É nesse que a gente vai se deter mais, porque a gente vai ver que esse ciclo ele influencia grandemente muitos dos processos que a gente vai estudar no escopo da nossa disciplina. Tá? Por exemplo, característica dos corpos hídricos, pH, aquecimento global, função da vida, né? Ele é importantíssimo nesse sentido, não que os outros não sejam, tá? Então, olha só, esse carbono, ou esse CO2, que vai fornecer o elemento carbono, na realidade, o ciclo é do carbono, tá? Carbono, ele é a composição básica das moléculas orgânicas. Se eu não me engano, a matéria orgânica tem 49% do seu peso seco é de carbono, né? Vocês sabem o que é o peso seco, matéria orgânico? Pode falar, alguém que abriu o microfone aí, se sabe ou não sabe o que é o peso seco orgânico. Eu não sei. Ótimo, que bom. Não tem problema em não saber. Até Sócrates, que era um filósofo famosíssimo, disse que tudo que ele sabia era que ele nada sabia, né? O importante é a gente dizer que não sabe para poder ver se a gente aprende. Peso seco orgânico é o seguinte: quando eu pego uma matéria orgânica,
A gente não sabe que na matéria, em geral, principalmente quando a gente fala de seres vivos, cerca de 75% do nosso peso é água, ou da nossa composição. Então, quando eu quero saber quanto que tem de matéria orgânica numa amostra, eu tenho que primeiro tirar essa água. Então, eu levo essa amostra para uma estufa e deixo que a água evapore todinha. Com essa análise, eu posso fazer duas coisas. Uma é descobrir a umidade pela diferença de peso, é um processo gravimétrico, e a outra é descobrir a quantidade de matéria orgânica. Então, o peso seco orgânico é isso. Você secou aquela amostra orgânica, tirou toda a água e pesou. Daquele tanto que sobra, se você fizer uma análise elementar, para saber quanto que tem só de carbono, quanto que tem de hidrogênio, quanto que tem de nitrogênio, quanto que tem de enxofre, etc., 49% aproximadamente é carbono. Então, é a composição básica das moléculas orgânicas, é o carbono. Não é à toa que se chama de química orgânica, né, a química do composto de carbono, ou diferente, né? Existem compostos de carbono que não são orgânicos, por exemplo, CO2 é um deles, monóxido de carbono é outro, mas, por exemplo, o metano já é um composto orgânico, tá? Então, todos os compostos orgânicos têm como base o carbono, então é um elemento importantíssimo. E ele vai servir não só para a construção, como também para a manutenção, não só da vida, mas como das nossas atividades. Tá? Então, ele forma as membranas das nossas células, o nosso DNA, os tecidos do nosso corpo, as células, tanto vegetais quanto células animais, são formadas por carbono. Então, esse CO2 que vem, né, da atmosfera e é transformado pelos produtores primários, ele também faz parte do nosso corpo. Tá? Quando os produtores primários, né, os vegetais, sejam eles do continente ou sejam eles do oceano, o fitoplâncton, fazem o que a gente chama de fotossíntese, ele pega o CO2, usa a energia solar e transforma esse CO2 em carboidratos, em açúcar, em lipídio. Se esses tecidos vegetais forem soterrados a uma profundidade suficiente para dar pressão, temperatura e tempo adequados, eles viram petróleo e viram carvão, e todos eles são fonte de energia. Aquela energia que veio do Sol, ela foi transformada em energia química, que ficou aprisionada nas suas ligações. Quando a gente está estudando química, né, analítica ou química geral, mesmo lá no ensino médio, a gente aprende que, em geral, quando eu vou fazer uma ligação, há um consumo de energia. E quando eu quebro uma ligação, há uma liberação de energia. Que energia liberada é essa quando quebra uma ligação? Nesse caso específico, é exatamente aquela energia solar que foi transformada pelos produtores em energia de ligação química, ligando um carbono com o hidrogênio que veio da água, quando a planta pela raiz puxou a água do solo, a seiva, né? Juntou com o oxigênio e tal, e fez essas moléculas que são diferentes, mas que são moléculas extremamente energéticas. Não sei se vocês aprenderam lá no ensino fundamental ainda, a pirâmide dos elementos, né? Ou dos alimentos, desculpa. Então, tem os alimentos construtores, os alimentos energéticos e os alimentos reguladores. Os alimentos energéticos são aqueles que estão na base da pirâmide, são aqueles que têm mais energia, são exatamente os açúcares, os lipídios, os carboidratos, porque eles têm aquela segunda fonte de energia. Saiu do Sol, transformou-se em energia química, já perdeu um pouquinho, né? Pela lei da termodinâmica, mas ainda é muito forte. Quando sai dali para virar outra transformação, aquela segunda energia já é diferente. Então, por exemplo, esse açúcar ou esse carboidrato que está lá nos vegetais, está lá no capim, a vaca comeu aquele capim, ela usou aquela energia não só para manter as suas atividades básicas, né, de digestão, respiração, excreção e etc., mas também para formar célula, por isso que ela vai crescendo. Se a gente não se alimenta, a gente morre. Mas se a gente se alimenta bem, a gente vai crescendo, né? Quando a gente é novo, a gente cresce para cima. Quando chega na meia idade, a gente cresce para os lados.
mas está lá aquela energia sendo transformada em célula do nosso corpo. Aí quando eu vou lá e como aquela picanha de R$ 1.800 o quilo, eu já estou pegando essa segunda transformação. Então esse elemento, ele tem energia? Tem, mas já não é tão nobre quanto a do anterior. Então ele já passa a ser um elemento construtor e não um elemento energético. E assim sucessivamente. Um alimento, desculpa. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Sim, sim. Se eu estiver falando coisas que já são muito batidas, não, professora, pelo amor de Deus, passe reto que tá enchendo o saco, isso aí a gente já sabe, vamos embora, tá? Vocês avisam. Do mesmo jeito, ó, aquelas plantas, né, e aqueles dinossauros que foram soterrados lá, ou os peixes que foram... Alguém assistiu o vídeo lá da formação do planeta Terra? Viram que em várias épocas do nosso planeta, né, houve várias revoluções, e o pessoal foi sendo soterrado, e foram tendo mudanças, e foi isso que deu origem ao carvão primeiro, né, os peixes e o petróleo lá. Então, aquela energia, né, que estava solar, que estava aprisionada na forma de ligação química no corpo, tanto dos vegetais quanto dos animais que foram soterrados, sofreram metamorfose, né, viraram petróleo, mas essa energia está lá. É por isso que hoje eu posso pegar esse petróleo e refiná-lo, destilá-lo, né, tirar uma parte sua que a gente denomina de gasolina, coloco no motor do carro, ligo o carro, dou aquela ignição, dou aquela energia, aquela reação de quebra daquela ligação começa a acontecer, aquela reação de combustão, e ele libera energia e o carro anda. Tá? Então, essa energia química também que foi aprisionada nessas ligações aí. Tá? Esse mesmo elemento, além de construir, manter a vida e as atividades, ele também influencia no nosso clima. Para quem assistiu o documentário, viu que teve uma época do nosso planeta que ele estava todo congelado, era chamado de Terra Bola de Neve. Alguém chegou a ver isso? Eu vi, professora. Beleza, né? Então estava tudo congelado, não tinha assim a mínima chance de descongelar, não tinha calor. E a gente só conseguiu descongelar, era quilômetros e quilômetros de espessura, né, o gelo, né, não só horizontalmente, mas verticalmente também. E a gente só conseguiu que ele começasse a descongelar quando os vulcões internos começaram a entrar em erupção e liberar, entre outros gases, o gás carbônico. Desculpa, gente, fez um lençol, né, uma espécie de lençol, uma espécie de atmosfera, e esse CO2, ele tem a capacidade de reter radiação infravermelha térmica. Então, aquele calor que antes batia no gelo e era simplesmente refletido, não ficava no planeta, a partir do momento que gerou-se essa nuvem de CO2, ele começou a absorver esse infravermelho térmico e ele ficou por aqui, e aí foi aumentando o calor. E aí derreteu todo aquele gelo, né? Então, é o chamado efeito estufa. Esse efeito estufa é uma parte natural do planeta, sempre existiu. Se não existisse o efeito estufa, as temperaturas médias do planeta eram 15 graus abaixo do que a gente conhece. E se o planeta todinho fosse só o Ceará, era uma maravilha, né? Ao invés da gente viver aqui com 30 graus, 35 graus, a gente viveria com 15, 20 graus, né, seria uma delícia. Mas, apesar do Ceará ser uma porção importantíssima do planeta, o planeta não é só o Ceará. Então, a gente, por exemplo, no Canadá, que no inverno às vezes chegam a temperaturas de menos 30 graus, já pensou? Chegaria a menos 45, seria muito pior. Né? A quantidade de vida que poderia se manter em determinados locais do planeta seria muito menor. Tá? Mas o efeito estufa, ele é benéfico e ele existe. O efeito estufa natural. Esse que a gente fala aí, que vem causando as mudanças climáticas, ele foi acentuado pelas ações antrópicas. Tá? Tanto o CO2 quanto o CH4, quanto o metano, eles têm essa capacidade de reter radiação infravermelho térmica
e influenciar no clima do nosso planeta. Os principais processos, não são os únicos, mas são os principais processos envolvidos no ciclo biogeoquímico do carbono, são fotossíntese e respiração, especialmente quando a gente fala de transformação cíclica de carbono inorgânico em carbono orgânico e volta para carbono inorgânico, e os processos de difusão, solubilização, ionização e precipitação, quando a gente fala de carbono inorgânico também se transformando apenas em carbono inorgânico. Tudo ok, gente? Até aí? Estou indo rápido demais ou devagar demais? Tá tranquilo, professor. Beleza, maravilha. Então, vamos adiante. Muito bem. Olha só, para vocês terem uma ideia desses processos, né? A atmosfera primitiva do nosso planeta, há alguns milhões e milhões e milhões, alguns não, há vários milhões de anos atrás, ela era bem diferente do que a gente tinha, do que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente tem isso aqui, ó, componentes maioritários ou majoritários: água, dióxido de carbono e nitrogênio. Minoritários: ou metano e amoníaco, tá? Desculpa, essa a atmosfera primitiva. A diferença, olha só a principal diferença. A água era um componente majoritário. 25% da atmosfera primitiva, né, em volume, era água. H2O, vapor d'água. O vapor d'água, ele é também um gás estufa. Porque a gente aprendeu lá na fisicoquímica que a água é uma das substâncias que tem a maior capacidade calorífica. Então, ela absorve muito calor, mesmo na forma de vapor. Tá? A água líquida só perde para a amônia líquida, né, em termos de capacidade calorífica. Então, o vapor d'água absorve também muito infravermelho térmico. CO2, 30%. 30% do CO2, ou 30% da atmosfera da CO2, na atmosfera primitiva. CO2 é extremamente tem a capacidade extrema de absorver infravermelho térmico. Então, observe que esses dois juntos aqui já causavam calor extremo. Além disso, o metano, mesmo sendo um componente minoritário, ele estava aqui em 5% de volume. Isso é uma diferença enorme, gente. A nossa atmosfera atual, né, se a gente não pensar na atmosfera primitiva ou na poluída, vamos dizer assim, a nossa atmosfera antes da Revolução Industrial. Esse 25% de vapor d'água caiu aí para 0,0005. Né? A gente tem mais água líquida. Nesse tempo aqui nem tinha muita ainda água líquida no planeta, porque o calor não deixava que a água se liquefizesse. Esse CO2, que era 30%, hoje, numa atmosfera não poluída, uma atmosfera pré-evolução industrial, 0,035. Olha só a diferença. É 100 vezes praticamente de diferença. Esse metano que está aqui 5%, ela numa atmosfera pré-revolução industrial, ele passa para 0,04 ppb, partes por bilhão. Não dá nem para dizer em porcentagem, tão pequena que é. O metano é também um gás estufa. Então, observem que nessa época o calor era uma loucura no planeta. Mas a gente foi evoluindo, né? O dióxido de carbono, né, começou a chover, né? Não só a água que veio pelos meteoros, mas a formação dos oceanos, né? Essa chuva que aconteceu, que possibilitou a formação, a primeira solidificação da litosfera, depois a formação dos oceanos, depois foi fazendo com que o dióxido de carbono pudesse ser absorvido pelos oceanos, tá? E o metano foi desaparecendo por conta da reação com o oxigênio. A atmosfera primitiva, ó, se vocês observarem aqui, ó, não aparece oxigênio. Hoje a gente dá conta de que em torno de 21% da nossa atmosfera é oxigênio.
Quimicamente, a gente pode dizer que a nossa atmosfera é oxidante. Hoje, nessa época, era uma atmosfera redutora. Parece uma besteira, mas quimicamente significa que todas as reações vão acontecer diferente. Por exemplo, a matéria orgânica no meio redutor, ela se decompõe em metano. A matéria orgânica no meio oxidante, ela vai virar gás carbônico. Há uma grande diferença. Então, esse metano na atmosfera primitiva era alto porque não existia oxigênio. A partir do momento que começou a ter a formação de oxigênio, que veio com quem? Com os primeiros organismos produtores que se formaram, que se desenvolveram, começaram a fixar CO2, parte dele foi fixado e foi se liberando oxigênio, esse oxigênio foi transformando o metano em CO2, por isso diminui a quantidade. Então, parte desse CO2 foi fixado na forma de célula vegetal e depois célula animal, e outra parte foi dissolvido ou difundido nas águas dos oceanos. Ok até aí, gente? Então, houve uma mudança total na nossa atmosfera. E essa mudança aconteceu naturalmente, dentro dos processos que o planeta estava passando. Beleza? Oiê. Tudo certo, professora. Tudo certo. A senhora poderia só repetir a informação da, tipo assim, a atmosfera hoje é redutora ou oxidante? Não, a atmosfera hoje não tem oxigênio. 21% da atmosfera não é oxigênio. Onde tem oxigênio, Isso. ela é oxidante. Ok. Tá? Só para confirmar mesmo. Qual é o teu curso? Sou da farmácia. Você é da farmácia. No curso de vocês tem a disciplina de microbiologia? Tem. Na verdade, não sei. Não sabe Não ainda, né? Não chegou a fazer. Então, mas você já deve ter ouvido falar, talvez, nos processos de fermentação. Uhum. Aonde tem um processo Sim. de fermentação, a gente não tem oxigênio, a gente tem um ambiente redutor. Então, a matéria orgânica, por exemplo, quando é fermentada, ela vai formar metano, que é o que acontece, por exemplo, meu Deus, eu esqueci o nome. Acontece, por exemplo, nos pântanos, né? Os pântanos, eles têm locais que estão sempre mergulhados em água. Então, o sedimento, ele é redutor. Então, a matéria orgânica, ela é decomposta formando metano e não CO2. Se tivesse oxigênio, esse oxigênio decomporia a matéria orgânica formando CO2. Ai, caralho. Eita. Gente, ó. Entendi, professora. Professora, fui eu, desculpa. Não é por mim, não, é porque vai ficar gravado, tá? Vai ficar lá no YouTube esse nome aí. Ainda bem que não foi eu. Então, o nome tem toda a razão de ter dito, tá? Gente, desculpa. Eu não sabia que meu fone estava ligado. Beleza, tranquilo, acontece. Tá? Então, olha só, quando eu tenho uma fermentação, eu tenho um ambiente redutor. Se existir oxigênio no meio, então aquele ambiente é oxidante. A oxidação, esse nome, vem justamente quando descobriram pela primeira vez a reação do ferro com oxigênio. Então, é uma oxidação. Tá? Então, a nossa atmosfera atual é oxidante. A atmosfera primitiva era redutora. Ela passou a ser oxidante, essa mudança veio justamente com o advento da fotossíntese, né? Os primeiros seres que se formaram foram os produtores, então eles pegavam esse excesso, essa grande quantidade de CO2 que tinha na atmosfera e transformavam, né, fazia a fotossíntese e liberava oxigênio e água. Tá? Então já começou a reduzir, ó, o CO2, já começou a reduzir o metano, e isso fazia com que a temperatura ia baixando. Então, poderia, né, contribuir para
aquelas chuvas intensas que aconteceram durante vários, milhares de anos, que formou o que a gente conhece hoje por oceano. Tranquilo? Ok, professora, obrigada. De nada, querida. Eu que agradeço, né? Porque aí se alguém pergunta, eu sei que tem alguém aí, né? Porque eu só fico aqui olhando para a tela do computador. Então parece que a gente está falando sozinho. E a gente geralmente fala sozinho mesmo, né? Mas quando o pessoal diz que a gente fala sozinho, a gente é doido. Então a gente está aqui dando uma aula só para a tela do computador, a gente está simplesmente afirmando que é doido, né? E aí, né? Não é legal. Então eu agradeço quando pergunta, tá certo? Então olha só. A atmosfera atual, né, eu sempre estava falando, quando a gente pensar na atmosfera pré-revolução industrial, né, as concentrações são tais, tais, tais. A nossa atmosfera atual, nós, seres humanos, espero que tenha ficado bem claro no vídeo da aula passada, aquele do bem-vindo ao antropoceno, né, as causas naturais de modificação da atmosfera, né, essa que eu acabei de falar, essa evolução para sair daqui e chegar até aqui, foram milhões e milhões de anos, pelo menos 650 milhões de anos, se calcula, né, pelos estudos geológicos. Nós, seres humanos, ditos inteligentes, o topo da cadeia alimentar, né, o top do top, em 250 anos aproximadamente, da Revolução Industrial para cá, nós já conseguimos causar alterações na atmosfera. Esses dois gráficos mostram, ó, de 1978 para cá, eu sei que em 78 vocês todos não eram nascidos, mas, mesmo assim, de 78 para cá, vai dar o quê? 43 anos. Em 43 anos apenas, eu digo 43 anos apenas, porque quando vocês, que são meninos, são crianças, olham uma pessoa de 43 anos, já considera aquela pessoa velha. Mas, se a gente pensar em termos de planeta, que tem 4,5 bilhões de anos, 43 anos, gente, não é o tempo do café da manhã. E a gente conseguiu, nesse tempo, tá, aqui acompanhando essas mudanças, perceber que há um incremento tanto na concentração atmosférica de dióxido de carbono quanto de metano, que são dois grandes gases estufa. Eu não entendo por quê, ou pode ser até que exista e eu que não saiba, não se faz um acompanhamento da quantidade de água no estado vapor na atmosfera. Eu acredito que ela também tenha aumentado, porque se a temperatura aumenta, a água passa mais tempo no estado vapor. E a água é também um gás estufa, então ela absorve também mais calor. Então é uma reação em cadeia, tá entendendo? Se eu estou aumentando o calor por aumento desses gases, esses gases fazem com que o planeta fique mais quente, então a água passa mais tempo no estado de vapor, a água também absorve energia, ela também vai contribuir, a temperatura vai ficar cada vez mais quente, vai ter mais vapor d'água e assim vai, tá? Nós, né, as causas de origem natural para acréscimos de gás carbônico e de metano na atmosfera seriam incêndios florestais e erupções vulcânicas. Imagine um planeta Terra sem seres humanos. Incêndios florestais aconteciam sem seres humanos? O que é que vocês acham? Acredito que sim. Uhum. Aconteciam, porque de vez em quando cai um raiozinho, né? E pega um pedaço de madeira de uma árvore que caiu, que morreu, porque o ciclo da vida é esse, todo mundo morre mesmo, e que ressecou, mas eles seriam na mesma proporção que são com a presença dos seres humanos? Aí não. Exatamente, né? Que o diga nosso ministro do meio ambiente atual. Né? Então vejam que as duas principais causas naturais, incêndios florestais e erupções vulcânicas, elas acontecem, elas não deixariam de acontecer. Só que elas aconteceriam em menor escala. As erupções vulcânicas não, porque as erupções vulcânicas nós ainda não conseguimos alterá-las. Até agora, né?
graças a Shiva. Mas elas eram muito maiores em uma outra época do planeta. Elas agora estão mais calminhas. Porém, a gente não sabe, por exemplo, quando eu começo a aquecer o planeta, a mexer na litosfera, né? A gente viu naquele vídeo que nós, seres humanos, mexemos, né? Removemos muito mais sedimentos do que todos os processos naturais juntos por ano. Então, quando a gente começa a mexer nisso, será que em algum momento isso aqui também não vai ser alterado? A gente não sabe. Pode ser que não. E esperamos que não. Mas pode ser que sim. Então, esse crescente aqui, gente, eles não vêm desses dois processos. Ele vem exatamente das causas da origem antropogênica. Combustão de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis passaram milhares e milhares e milhares de anos presos, né? Toda essa energia química que está lá nas ligações desses combustíveis estavam lá embaixo, né, presos, e a gente, há pouco tempo, descobriu essa fonte e tome a queimar combustível fóssil de todas as formas. E, quando eu queimo, eu jogo CO2 na atmosfera. Não só CO2, como também os óxidos de enxofre. Então, vejam que a utilização de combustíveis fósseis já mexe aí por baixo em pelo menos 2 ciclos. O ciclo do carbono e o ciclo do enxofre. Ai, professora, tem enxofre também nos combustíveis fósseis? Tem. Nós temos 2 origens de combustíveis fósseis. Uma origem vegetal e uma origem animal, o pessoal que foi soterrado, né? Então, dependendo do tipo, por exemplo, de vegetal, se ele for um vegetal que tenha na sua composição celulósica uma quantidade maior de enxofre, cada mol daquele combustível, daquele carvão que eu queimo, eu jogo não só CO2, mas eu também jogo SO2 no ambiente, tá? A desflorestação, né, é uma forma dupla de lançar óxidos de carbono na atmosfera. Por que uma forma dupla? Alguém pode me dizer? A própria composição das plantas seria uma causa? Poderia ser, muito bem. Mas quando vamos supor que eu estou falando de tanto faz deflorestação como queimada. Eu estou queimando lá e estou decompondo. Pode dizer, meu amor, diga. Não ia conseguir capturar o CO2, né, para fazer a fotossíntese. Isso, maravilha. Ó, vocês dois juntos conseguiram a resposta completa. No dia da prova eu não vou fazer a prova juntos não, tá? Opa. Foi, eu estou deflorestando, tanto faz ser num processo natural, só cortei a árvore, deixei ela vai se decompor, ou eu estou queimando para ir mais rápido, eu estou jogando CO2 na atmosfera. Beleza. E a outra é, aquela árvore que eu tirei, que eu derrubei, ou que eu queimei, ela não vai mais pegar CO2 da atmosfera, fazer fotossíntese e fixar. Então, é uma dupla, né, influência com relação à quantidade de CO2 na atmosfera. A circulação de automóveis, que está ligada diretamente ao combustível fóssil, parece ser a mesma coisa, mas não é. Alguém sabe me dizer por que não é? Esse silêncio sepulcral é um não? Eu, pelo menos, não sei a diferença. Muito bem, que maravilha. Olha só, circulação de automóvel é um grande contribuinte na combustão de combustíveis fósseis, na liberação de CO2 por combustão dos combustíveis fósseis. Mas, na realidade, ele é o mínimo. Vocês imaginam isso? Por quê? A maioria das indústrias de todo o planeta, e especialmente dos 2 países mais industrializados, ou que pelo menos lançam mais CO2 na atmosfera, que é Estados Unidos e China, a matriz energética deles é de combustíveis fósseis.
Então, por exemplo, a energia de todas as indústrias, ela vem de termoelétricas. Isso quer dizer queimar combustível para gerar a energia daquela indústria. Então, percebam que há aí uma contribuição muito maior do que a circulação de automóvel. Por exemplo, todos vocês têm automóveis? Ou vocês, ou os pais de vocês? Alguém aí não tem? Eu tenho não. Não tem, não? Muito bem, que bom. Tá? Que bom, porque faz bem pro planeta. Olha só uma pessoa da turma que não tem automóvel. Já é alguma coisa. Você usa blusa? Você que não tem automóvel? Usa camisetas? Uso Usa, muito bem, que bom. Sapatos? também. Também, que ótimo, maravilha. Se alimenta Sim. de lasanha, de McDonald's, dessas coisas. Tem um notebook, tem um celular, tem todas essas coisas industrializadas. Só não do McDonald's. Só não o McDonald's? Nossa, olha, eu não sei quem você é, porque eu não estou vendo aqui, porque só aparece para mim a tela dessa apresentação, mas já te admiro, pacas. Continue assim, tá? Todos os produtos que nós consumimos que são industrializados, obviamente, vêm da produção industrial. E a produção industrial utiliza como matéria-prima energética, na sua maior parte, combustíveis fósseis. Então, tudo que a gente consome acaba contribuindo. E é por isso que eu fico falando desde o começo, desde o primeiro dia da disciplina, que a gente precisa rever os nossos hábitos de consumo. Nós, como sociedade. Se a gente, como sociedade, não entender isso, dificilmente nós vamos conseguir resolver os problemas que nós mesmos causamos, que culminam com o antropoceno. Entenderam? Eu vou repetir de novo, né? Eu falo demais. Se a gente parar para pensar, eu vou passar a aula todinha hoje só no ciclo do carbono. Não sei nem se a gente chega ao final do ciclo do carbono. Mas aí, como eu não posso passar do horário com vocês, o que a gente não vê hoje, eu vou gravar e ponho lá no YouTube depois, tá certo? Então, olha só, a agricultura. A agricultura também contribui para esse aumento, especialmente com relação ao metano e aos óxidos de nitrogênio. Alguém tem alguma ideia? Como que a agricultura contribui para isso? As vaquinhas, professora, fazendo. As vaquinhas, oh meu Deus, fazendo pum, exatamente. Aquelas vaquinhas que dão, entre outras coisas, a picanha de R$ 1.800 o quilo, quando as bichinhas fazem pum, elas liberam metano. E as fezes delas também, quando se degradam, liberam óxido de nitrogênio. Então, as vaquinhas, na maior inocência do mundo, e não só as vaquinhas, os cavalinhos, os bodezinhos, todos os ruminantes, né? Falei bodezinho, me lembrei da música da Rita Lee, que tem a do bode, né? O bode saiu com a cabra. Né? Depois vocês procuram essa música. Aí tá certo que é super engraçada. Quando eles, todos os ruminantes, no seu próprio processo digestório, eles liberam metano. Aí alguém, negacionista, pode dizer assim, professora, mas não vem com essa para cima de mim, porque sempre teve vaquinha no planeta, né? Sempre teve bode, né? Vamos ter que matar todas as vacas, todos os bodes? Não tem problema ter vaca e ter bode. O problema, de novo, é quem? A gente. A gente consumiu tanta vaquinha, tanto bodezinho, tanto cavalinho, que a gente não consegue mais ter simplesmente aquela produção normal de um fazendeiro que tem, sei lá, 5 vaquinhas para produzir leite lá e para produzir carne, e ele tem lá a sua área, né, com pasto bonitinho, as vaquinhas passam o dia passeando no pasto, comendo, na maior tranquilidade do mundo. Não, a gente precisa produzir mais, porque o consumo é maior. Então, o que a gente faz?
A gente joga as vaquinhas num curral, um espaço mínimo que a vaquinha mal consegue se mexer. Como não vai ter pasto, a gente vai produzir soja para poder fazer ração para a vaquinha comer. Por quê? Porque eu preciso produzir muita vaquinha, muito boizinho, muito bodezinho, muito porquinho para vender. Por quê? Porque as pessoas estão comendo cada vez mais. As pessoas estão ficando obesas, diabéticas, etc. e tal, e ajudando a aumentar esse consumo que ajuda, em outros termos, a alterar a atmosfera e a desencadear nas mudanças climáticas. Vocês percebem, conseguem perceber como a causa principal de todos os males são os nossos hábitos de consumo? Sim. Pois é, a gente precisa repensar. Repensar. Vocês são muito novos. Então perguntem, por exemplo, aos seus avós ou aos seus bisavós, quem os tiver, como que era a vida deles? Será que eles consumiam tanto quanto a gente consome hoje? Será que eles tinham tantas roupas no guarda-roupa? Será que eles comiam tanto quanto a gente come hoje? Né? Porque eu estou falando aqui de uma pequena parte da população. Tem uma outra parte imensa que passa fome, que não tem o que vestir, que consegue os trapos que a gente joga fora. Então, além dos nossos hábitos de consumo serem exagerados, eles geram não só uma degradação do meio ambiente, mas um abismo social enorme. E depois a gente tem medo da violência, que nós mesmos criamos através de saber social. Tá? E antes que alguém me chame de comunista, vamos passar para a emissão dos gases industriais. De novo, diz, meu amor, diz. Nada, professora. Pode continuar. Nada? Beleza. Tudo que a gente consome que foi industrializado, está aqui. A emissão dos gases industriais. Esses gases industriais emitidos são óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, CFCs. O que é que isso tem a ver com o ciclo do carbono? Tem a ver que, por exemplo, óxidos de nitrogênio também são gases estufa. CFCs, por sua vez, eles atacam ou destroem a camada de ozônio, faz com que a insolação chegue com mais força aqui no planeta e a temperatura também aumente. E todos esses rapazes aqui juntos contribuem para o smog fotoquímico. Quem acha que o smog fotoquímico é invenção de comunista, assiste na Netflix um seriado que tem, que se chama The Crown, né, que fala sobre a família real inglesa. Olha que chique, né? Rainha Elizabeth. Eu não sei se é na primeira ou se é na segunda temporada, porque eu praticamente não assisto televisão, detesto. Mas a minha esposa, ela adora. Então, ela fica ligada na Netflix e eu fico lá dormindo, mas de vez em quando eu ouço alguma coisa. E eu vi que teve um episódio aí desse The Crown que falava exatamente do episódio, o primeiro episódio de smog que aconteceu no planeta Terra, que foi na Inglaterra, ali na década de 50. Assistam, procurem, vai ser legal. Beleza? Posso continuar? Professora, Diz, amor. o que é smog? Beleza, o que é smog? É uma das coisas que a gente vai estudar quando a gente estiver estudando a atmosfera, mas eu vou te aproximar, ou vou te antecipar. Smog é uma palavra mista, que significa que juntou smoke com mog, ou que é fumaça e nuvem junto em inglês, certo? É uma nuvem tóxica causada só pela poluição e que causa sérios danos. Um dos danos é a morte. Então, no primeiro episódio de smog, morreram mais de 5.000 londrinos em pouco tempo. Assiste The Crown. Quase que o primeiro-ministro cai na época. Né? Às vezes a gente Professora, é na primeira temporada.
É na primeira? primeira Tu sabe temporada. qual é o episódio? Porque se alguém não gostar de série como eu, vai só para esse episódio. Professora, é um dos primeiros, eu acho que é antes do quinto episódio. Porque ela Beleza. tá bem jovem na época. Isso. E tem lá, eu tô falando a verdade? Tá. Ah, né? Beleza, obrigada, valeu. A pessoa que perguntou que era Smog, entendeu? Entendi sim, professora. Obrigada. Eu que agradeço, meu bem. Vamos para frente, que eu já vi que eu não vou terminar o que eu preparei hoje, nem a pau. Mas vamos lá. Aí, beleza. A gente está jogando aí, ó, carbono na atmosfera. Mas, naturalmente, tem um pessoal que ajuda a gente, ó, a vegetação e os oceanos, que fazem o tal do que a gente hoje chama de sequestro de carbono. Existem alguns estudos que falam do sequestro de carbono artificial. O pessoal está tentando inventar aí tecnologias para puxar esse excesso de carbono que a gente está jogando na natureza pela queima de combustíveis fósseis. Inclusive, olha que chique, a última expedição a Marte, que não é uma expedição tripulada, né? Mas o pessoal conseguiu lá, porque Marte, 96%, se eu não me engano, da atmosfera de Marte é CO2. Imagina como é gostoso a temperatura lá, né? A gente saiu de 0,35 para 0,38 e já sente essa mudança de calor nos coros, né? Imagina 96% da atmosfera de CO2, tá? Pois muito bem, o aparelhozinho que foi para lá, o robozinho que foi para lá, conseguiu através de eletrólise decompor o CO2. Olha só, se essa tecnologia puder ser utilizada aqui na Terra, nossa, vai ser o começo da resolução dos nossos problemas. Mas, naturalmente, a gente tem a vegetação e os oceanos. Como é que eles fazem isso? Então, vegetação daquele jeito mais simples, fotossíntese e respiração. Fotossíntese a gente já conhece, né? CO2 mais água, que é a coisa bem simples, né? Faz de conta que é só assim, né? Teoria é simples assim. CO2 mais água mais energia solar transforma, né, essa CO2 e essa água em matéria orgânica, aprisiona aqui a energia na forma de ligação química e ainda libera oxigênio. Essa foi a principal via de transformação da nossa atmosfera primitiva, que era redutora, na atmosfera atual, que é oxidante, porque os produtores primários tiraram aquele excesso de CO2 e de vapor d'água que tinha na atmosfera e começaram a produzir oxigênio, tá? Olha só, gente, se a gente parar para pensar na qualidade ou na quantidade de energia que a gente tem através do Sol, apenas 0,3% aproximadamente de toda a luz solar que atinge a superfície da Terra é convertida via fotossíntese. E a gente tem que olhar o seguinte, essa fotossíntese, ela é não só a fotossíntese continental, feita pelos vegetais, que a gente chama de árvore, mas também a oceânica, feita pelo fitoplâncton. Eu só pego 0,3%, não é nem 1% da energia solar que atinge a superfície da Terra. Então, vocês que são estudantes de química, de farmácia, de engenharia química, de engenharia ambiental, né, economia ambiental, etc., tecnologias, tem aí um grande campo de trabalho, de pesquisa, né, para ganhar dinheiro, para depositar patente, em produzir equipamentos que sejam mais eficientes em transformar a energia solar. Qual é a inspiração de vocês? A natureza. Tem uma série não, um documentário na Netflix que é recente, que eu infelizmente esqueci o nome, que ele mostra, também foi a minha esposa que estava assistindo e eu vi um pedacinho, pesquisadores, assim como vocês, recém-saídos da universidade, que conseguiram meios de transformar o vapor d'água em água, né? Porque a água é um dos grandes pontos, né, cruciais da nossa civilização, né? A gente tem uma quantidade fixa de água no planeta e a gente está aumentando cada vez mais o número de pessoas e o número de processos que precisam de água. Então, a água é uma questão grande também que merece pesquisa de vocês, que vai dar dinheiro para vocês e vai dar salvação para a gente. Então, tem pesquisadores de Israel, da África, da Europa, de vários locais,
que estão se inspirando. Por exemplo, teve uma moça da África que, se eu não imagino, ela se inspirou num besouro que tem lá, que consegue captar água, e fez um sistema de produzir água a partir da atmosfera. Teve um rapaz, se eu não me engano, da Alemanha, não tenho certeza, que conseguiu se inspirar numa reação proteica, e a partir dessa reação proteica ele está produzindo água. Então vejam, essa química que está na natureza é a mesma química que vai nos permitir encontrar as soluções para os desmandos e todo o desastre que nós mesmos estamos causando. Vocês são a nossa esperança. Tá? Só que o processo de fotossíntese, a gente não falou lá no primeiro slide que existe um ciclo. Esse processo de fotossíntese, cadê a respiração? Não botei aqui não, foi? Esqueci da parte da respiração, tá? O processo de respiração é exatamente o inverso. Eu tinha certeza que eu tinha colocado. Desculpa, tá, gente? Vou corrigir também. A matéria orgânica, ou seja, esse mesmo pessoal que durante o dia, enquanto tem luz solar, pega o CO2 e a água e transforma em matéria orgânica, à noite eles respiram. É o processo inverso. Nós passamos o dia todo respirando. Vejam o seguinte, ó. Nós nos alimentamos dessa matéria orgânica. E a gente inspira oxigênio e libera CO2 e água. Não foi isso que vocês aprenderam lá no ensino médio, eu acho? Essa reação, que é uma reação de combustão, em última instância, libera CO2 e água e energia. Essa energia que a gente usa. Alguém já, por exemplo, correu para pegar o ônibus ia saindo e você ia perder, você correu e conseguiu pegar? O que acontece com você quando você consegue pegar o ônibus depois de ter corrido? Você sobe e fica plena e maravilhosa, ou você fica ofegante e suado? Ofegante e suada. Você já passou por esse processo, né, querida? Demais. Receba meu apoio, tá? Estou com você, tamo junto. Olha só, ofegante, porque você precisa de mais oxigênio, tá? E suada, porque você está liberando lá mais água. Essa reação está acontecendo, o equilíbrio está se deslocando para cá, ó. Equilíbrio químico. Tá? Então você está liberando também mais CO2. Você gastou energia, você consumiu energia para fazer aquilo ali. Tá? Então, cada vez que a gente respira, essa energia que é liberada é a que vai, por exemplo, manter as nossas atividades de digestão, de excreção, o nosso coraçãozinho batendo, o nosso músculo a postos, quando a gente precisar correr atrás do ônibus, tá? E aqui, ó, faz com que o ciclo volte. Isso quer dizer o quê? Que a reação aqui, a respiração, é uma reação de combustão. Nós estamos entrando em combustão cada vez que a gente respira. Não é só quando a gente vê o crush. Não é só quando a gente faz um spot de UFC. A todo momento a gente está entrando em combustão. Isso vai contribuindo para a nossa decomposição. E é por isso que a gente vai envelhecendo naturalmente e chega um momento que não tem mais para onde correr, filho. Já foi. Se você não quer chegar nesse momento de não ter mais para onde correr, já foi, se decompôs até onde não pode mais, é simples. Você pode parar essa reação tirando um dos elementos aqui. Então, se você parar de respirar, por exemplo, você para de entrar em combustão, para de envelhecer, para de morrer. Morre logo de uma vez. Oi? Ok, gente, até aí? Eu vou repetindo, tá? Vou complementar aqui, colocando a reação inversa, que é a de fotossíntese, mas vai ser exatamente essa reação aqui. Matéria orgânica com oxigênio, com a setinha para o outro lado, formando CO2, água e liberando energia. Não estou dizendo que eu não vou conseguir, são 5h15 já, e eu não cheguei nem
terminar o ciclo do carbono. Mas vamos lá. Eu tinha perguntado há pouco, eu tinha falado há pouco, né, e vocês, com as respostas de vocês, nos ajudaram a concluir que quando eu desfloresto, eu ajudo duplamente a questão do CO2, aumentar o CO2 na atmosfera. Aí eu fui atrás de como que se calcula, por exemplo, uma biomassa florestal, justamente para a gente levar em conta essa questão da queima da floresta amazônica ou da venda de madeira ilegal, que a gente ouviu falar, né? Mas eu não sei se é verdade, pode ser intriga da oposição, literalmente, né? Então eu consegui uma dissertação de um rapaz lá do Amapá, que ele usou para parâmetros de cálculo, né, da biomassa florestal o seguinte, 3 medidas, DPA, que é o diâmetro de altura acima do peito, né? Então, acima do peito ele vai calcular o diâmetro da árvore, medido aqui a 1,3 metro do solo, né? Para quem é da minha altura, 1,3 metro é acima do peito, mas quem é um pouquinho mais alto, 1,3 metro é a cintura e assim vai, né? Outro parâmetro, a altura comercial, ou seja, a altura que aquela árvore, né, estava quando chegou no momento comercial. Por exemplo, as fábricas de papel e celulose, elas replantam o eucalipto até determinado momento em que ela chega no tamanho que dá para comercializar. E o outro parâmetro, a altura total. E aí eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente ter uma ideia, né? Quando eu queimo a floresta, por exemplo, para plantar soja. E para que serve essa soja? Para alimentar lá aquela agroindústria, tá? Olha só, isso aqui é uma árvore chamada castanheira. Peguei só um recorte aqui. Vejam, né, isso é um homem adulto, tá, gente? Não é um anão. Olha o tamanho e a dimensão dessa árvore, o tanto de carbono, CO2 que tem fixado aqui como carbono orgânico. A sumaúma, né, essa aqui é uma castanheira, essa aqui é uma sumaúma. Olha a altura dessa árvore, aqui é a raiz dessa árvore. E essa aqui é uma árvore que eu não trouxe o nome porque o pessoal conseguiu detectar há pouco tempo, ainda estão tentando catalogá-la. Isso aqui é uma folha, gente, só uma folha da árvore. Olha aqui o tamanho do biólogo em relação à folha. Se a folha é desse tamanho, imagina o tronco dessa árvore. Aí eu derrubo isso aqui tudo e planto soja. O que é que vocês acham? Em termos Topo de da cadeia. fixação de carbono. Diz, meu amor, diz. Topo da cadeia alimentar. Topo da cadeia alimentar, né? Nós somos os tops dos tops, né? E por que eu preciso plantar soja, derrubar isso aí tudinho para plantar soja? Alguém sabe me dizer? Ração animal, exportação. Isso, mas só existe a ração animal e a exportação e o consumo também do mercado interno, porque nós consumimos. É a velha questão também que se fala da questão das drogas, né? Sempre a gente acha que a droga está lá na favela e tal, mas quem consome a droga não é exatamente o favelado. O favelado, ele está só ali como atravessador. Se não existisse consumidor, e aqui eu não estou querendo dar lição de moral para ninguém, tá, gente? Eu, inclusive, acho que deveria ser legalizado, porque a partir do momento que é legalizado, então, a gente pode pelo menos recolher imposto, e se tiver alguém sério, né, na direção de um país, ele direciona aquele imposto para a população, tá? Mas o que eu quero falar aqui é da questão do consumo. Se não existisse o consumo, não existiria produção. Se não existisse produção, a gente não precisava, ou pelo menos uma produção a esse nível que a gente tem, a gente não precisava deflorestar tanto. Então, de novo, a gente precisa, como cidadãos, como componentes da nossa sociedade, a nossa sociedade é feita por nós, não é feita só pelo nosso governo, ela é feita por nós. Inclusive, somos nós que decidimos quem é o nosso governo. Então, a mudança tem que acontecer inicialmente em cada um de nós. A gente tem que começar a pensar seriamente nisso, tá? E não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui falando mal de ninguém, eu estou falando aqui que nós precisamos pensar nisso.
Por exemplo, esse notebookzinho que eu estou dando aula para vocês, que eu falei no começo, é um notebook de 8 anos. A câmera dele é boa? Não. Eu apareço linda nessa câmera? Não. Mas eu não apareceria linda em câmera nenhuma, porque eu não sou linda, eu sou só maravilhosa, linda não. Então, por que que eu preciso comprar um notebook novo, que a câmera seja top dos tops, para ver se a minha imagem aparece melhor, se não vai influenciar? O que que influencia no aprendizado de vocês a minha imagem? Na minha concepção, não influencia quase nada. Eu não vou nem ser printada para poder sair lá no spotter de UFC, então eu não preciso dessa imagem maravilhosa. Eu vou continuar usando o meu notebookzinho, meu notebook. Eu tenho, além desse notebook, um netbook que eu uso nas aulas presenciais. Não dá para usar nas aulas virtuais, porque o relógio dele já não funciona mais, e então ele não consegue conectar com a internet, que ele já tem 10 anos, 11 anos, vai fazer em junho, e eu não troco. Ah, professora, é muito mão de vaca. Eu sou mão de vaca? Não me considero mão de vaca. Ajudo muita gente com o dinheiro que sobra, com as coisas que eu não compro, para trocar só por vaidade. Então a gente precisa começar a pensar nisso, gente. Sabe por quê? Porque pode ser que hoje vocês ainda dependam dos pais de vocês, ainda talvez não tenham a condição financeira que vocês gostariam de ter, mas daqui a pouco vocês estarão no mercado de trabalho e começarão a consumir. Será que isso é benéfico para nós mesmos? Só pensem nisso, tá? Só pensem nisso. Vamos continuar. Eu trouxe aqui um exemplo dessa fábrica aqui, né, que é a Rio Grandense, né, que é uma fábrica de celulose, que é uma das indústrias mais poluidoras do planeta, né, a fábrica de celulose, não a Rio Grandense, mas a fábrica de celulose, tá? Porque não é só a questão do CO2, mas de ácido sulfúrico, de hidróxido de alumínio, de um monte de coisa, mas que não cabe aqui no momento. Só para mostrar como que o plantio, né, o reflorestamento ajuda. Ele traz aqui alguns cálculos, né, que ele coloca a produção, né, do papel e o transporte, tudo, quanto que consome de CO2 e quanto que ele consegue absorver ou sequestrar CO2 da atmosfera através do plantio, tá? E se a gente somar esse pessoal aqui, ó, quanto que consome e comparar com isso aqui, se os cálculos deles estiverem certos, né, eles conseguem realmente um superávit no sentido de sequestrar gás carbônico em termos de plantação. O que é que eu quero dizer com isso? Que é importante que a gente contribua, né, com essa, primeiro, com a diminuição do consumo e segundo, com o apoio ao reflorestamento. A gente tem que esperar só do governo, que o governo perceba que essa política é importante e que vai reflorestar a Amazônia? Não, não só do governo, da gente também. Eu fiz essa aula hoje aqui no quintal, quem chegou mais cedo viu o meu quintal, eu vou até fazer o seguinte para quem chegou depois, abrir aqui a câmera e ver o quintal aqui da minha casa. Essa casa eu moro aqui desde que eu nasci. Eu tenho 53 anos, não dá para ver muita coisa, mas tem umas arvorezinhas ali, aqui e acolá, tá? Eu tenho 53 anos, a minha mãe comprou essa casa antes de eu nascer. É uma casa relativamente pequena, num bairro pobre, né? Eu moro aqui pertinho do campus do PC. Eu sou pobre, né? Não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário. E esse quintal que hoje eu apresentei para vocês, ele era todo acimentado. A nossa água aqui é água de poço. Desde o tempo que aconteceu uma seca muito grande em 94 e não tinha água, simplesmente não tinha água para o estado do Ceará. Depois vocês me lembram de eu comentar isso com vocês quando a gente tiver mais tempo. Então a nossa água aqui é água de poço e a minha mãe, ela mandou acimentar porque fazia lama quando chovia, etc. Minha mãe não tinha muito estudo, era uma pessoa analfabeta, assim como meu pai. Então ela faleceu em 2012 e meu pai faleceu agora,
em 2020. E antes do meu pai falecer, eu disse assim, eu vou tirar esse quintal todinho, vou tirar esse cimento todinho e vou plantar algumas coisas para que eu possa me sentar aqui no quintal com meu pai, porque a gente sentava sempre no jardim, tem um banquinho. Na hora de tarde ele sempre sentava com a minha mãe quando chegava da faculdade, sentava com eles e tal. Mas com o Alzheimer dele e com o fato do prefeito anterior ter transformado a nossa rua em binário, ele começou a dizer que tinha muita poeira, porque passava muito carro e tal. Eu disse, eu vou ajeitar esse quintal para me sentar com ele aqui no quintal. Então, eu, com a minha mãozinha, comprei uma marreta, uma talhadeira e fui quebrando todo o quintal e tirando todo o cimento. E hoje a gente recupera toda a água quando chove. E fiz aqui, plantei algumas árvores aqui, inclusive um pé de ipê, para ajudar. Vejam, gente, que o reflorestamento que essa empresa diz fazer, ele faz com que tudo que ela emite seja retido, sequestrado, como pelas árvores. Então, se você tem uma calçada, um quintal, lá no seu prédio que você mora, ajuda o síndico, estimula a plantar uma árvore que seja. Já ajuda, não só no CO2, como ajuda na questão do microclima, de diminuir a insolação, de diminuir a temperatura. Tá? É importante realmente a gente trabalhar com isso. Não é besteira de ambientalista, não é coisa de comunista. É comprovado. Tentem, ajudem de alguma forma. Tá? Uma outra forma que acontece é sequestro de carbono. Eu disse que a gente não sai nem do ciclo do carbono hoje. Vou fazer o seguinte, como a gente não tem pressa, eu pelo menos não tenho, né, o importante é que a gente aprenda, a gente vai continuar os outros ciclos na próxima quarta-feira. Aí depois eu vou dar um jeito da gente conseguir organizar todo o conteúdo para ver devagarinho e sem perdas, tá? Nem que a gente dê aula extra, mas vai dar certo. Então, olha só, outra forma de sequestrar carbonos são os oceanos. E isso é muito bom. 75% do nosso planeta é água, é oceano. E existe um processo natural que o CO2 gasoso se difunde, é um equilíbrio químico, equilíbrio de difusão, regido por uma constante de equilíbrio, constante de R, que faz com que esse CO2 atmosférico se difunda e entre aqui na água. Quando ele é difundido pela água, né, ele se solubiliza e forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um eletrólito fraco, o equilíbrio químico continua atuando, ele se ioniza aqui. Teoricamente pode existir uma segunda ionização, a gente sabe que na prática essa segunda ionização não existe, ela é muito pequena. Tá? Então esse bicarbonato, ao longo daqueles 30% que a gente tinha de CO2 na atmosfera primitiva, foi se difundindo parte dele e foi, depois de bicarbonato, chegando até carbonato. Por quê? A senhora acabou de dizer que essa aqui praticamente não existe? Praticamente não existe hoje. Mas imagine que essa concentração aqui é elevadíssima. Quando eu elevo a concentração de um reagente, o equilíbrio se desloca para os produtos. Então, eu produzi muito isso. Se eu produzir muito isso, eu elevei essa concentração, deslocou para cá. A quantidade de bicarbonato produzida é muito grande, então eu também desloco. Hoje, a concentração de CO2 não é suficiente para a gente chegar nessa segunda ionização. Mas quando eu tinha aí 25% da atmosfera com CO2, eu conseguia chegar até isso aqui. Então, formava carbonato, que pegava lá os sais dissolvidos na água do mar, especialmente cálcio, magnésio, e precipitava na forma de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. São as rochas calcárias que formam o fundo oceânico. E não só o fundo oceânico, mas formam também as carapaças de alguns organismos, como as conchas, como as chamadas algas calcárias. Tá? Só que esse carbonato de cálcio, apesar de ser, na química analítica, considerado um sal pouco solúvel, ele é pouco solúvel, não quer dizer que ele é insolúvel. Tá? Então, olha só, esse sal, ele se ioniza e ele se solubiliza, liberando OH+, desculpa, meu Deus do céu, OH-.
Por isso que a água do mar é básica, diferentemente da água doce. Tá? Esses todos os equilíbrios químicos juntos se somam para formar esse forma de sequestro natural de carbono através dos oceanos. Qual é o grande problema? Com o aumento de CO2 na atmosfera que a gente tem feito, né? A gente tem aumentado esse CO2, aumenta esse equilíbrio, aumenta esse aqui, ó. Quando eu aumento esse aqui, eu aumento a acidez. Então, uma das causas do aumento do CO2 na atmosfera não é só o efeito estufa, é também a acidificação dos oceanos. O que acontece quando eu acidifico? Um carbonato em meio ácido. Carbonato em meio ácido se decompõe em CO2 e água. Então, se a gente continuar aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, vai chegar um momento em que a gente vai desequilibrar esses equilíbrios químicos e vai chegar um momento em que esse carbonato que estava na fase sólida, sendo sequestrado, sendo fixado lá no oceano, ele volte, ele devolva. Olha aqui, ó, essa setinha aqui de equilíbrio. O CO2 hoje a gente ainda está assim, ó, descendo, sendo fixado. Mas se a gente acidificar o suficiente o oceano, a gente vai voltar para isso aqui. Então esse CO2 vai permanecer na atmosfera, que vai ser um desastre muito maior, um aquecimento muito maior, uma mudança climática muito maior. Tá? E aí eu repito o que eu disse na aula passada, né? Não é para a gente sair daqui deprimido, não. É para a gente sair daqui consciente. Estão entendendo a linha de raciocínio, gente? Quando eu começo a falar de equilíbrio químico? Sim, sim. Muito bem. Obrigada. Então, olha só, quais são os principais impactos da alteração do equilíbrio feito por nós, seres humanos, topo da cadeia alimentar, né? Racionais, top de todas as espécies que vivem no planeta, são o aquecimento global, que causa mudanças climáticas drásticas. Esse é o principal, pelo menos é o que a gente já está vendo aí. Né? Eu vi um post de um dos filhos do presidente que faz muito sentido, sabe? Eu acho que às vezes a gente, como acadêmico, se coloca como se nós fôssemos os superiores intelectualmente, a gente tem a mania de rir do outro, mas faz muito sentido o que ele colocou. Ele disse assim, eu acho engraçado que quando fala de aumento de temperatura em tais locais, é aquecimento global. E também quando fala de invernos mais drásticos, com maior quantidade de neve, que estão acontecendo em alguns pontos, é também aquecimento global. Como é que é isso? E realmente ele tem todo sentido. O aquecimento global, ele é de tal forma, ele afeta de tal forma o clima no planeta, e a gente vai ver isso nos próximos videoaulas que eu vou passar para vocês, as URLs, porque o clima do nosso planeta, ele é todo formado, principalmente devido a 3 grupos de células de vento. E essas células de vento são formadas pela essa relação do oceano com a temperatura. Quanta água ou quanto vapor d'água ele consegue produzir, que vai se movimentar na forma de vento, que vai gerar essas células de vento. E vai distribuir energia. Lembra lá que o ciclo bioquímico tem ciclo material e ciclo energético? Pois muito bem. O ciclo hidrológico, ele também leva essa energia, ele distribui essa energia, saindo aqui do Equador e indo para os polos e vice-versa, trazendo umidade dos polos para cá. Então, quando eu mexo na temperatura, eu mexo na quantidade de água no estado vapor ou de água no estado líquido. Eu mexo na direção dos ventos. Vocês aprenderam lá no ensino fundamental ainda que o vapor quente, ele é mais leve do que o vapor úmido. Então, se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a quantidade, ou pelo menos a movimentação desses vapores. Eu estou mudando as células de vento, estou mudando
toda essa distribuição energética do planeta. Então, pode ser que em alguns lugares fique mais quente, tenham invernos mais rigorosos, ventos de monção mais fortes, e pode ser que em alguns lugares tenham mais neve, temperaturas menores, porque aquele calor que deveria ter circulado, chegado lá, não chegou. Conseguem compreender isso? Sim, professora. Então, esse nome aquecimento global, ele é correto, porque a gente está simplesmente realmente aumentando a temperatura média do planeta através do efeito estufa, mas ele causa mudanças climáticas, mudanças em todos os climas do planeta. E um dos outros impactos é a acidificação dos oceanos, que vai fazer com que, por exemplo, a base da cadeia alimentar, a base da vida no planeta começa nos oceanos. Toda a vida começou lá. E nós ainda dependemos muito deles. A gente não pode esquecer que 75% do nosso planeta é oceano. Imagina se você sofresse, por exemplo, um derrame, estava lá no laboratório, você que é aluno de química ou de farmácia ou de biologia, que tem aula de laboratório, né? E derramasse ácido sulfúrico em 75% do seu corpo. 75% do seu corpo ia ser queimado e desidratado. Você teria muitas chances de ter grandes prejuízos físicos, né, na sua saúde. É a mesma coisa. Quando eu acidifico 75% do planeta, eu estou mexendo seriamente com vários equilíbrios, com várias espécies, e que nós dependemos dela. 80% do oxigênio produzido no planeta vem dos oceanos, vem do fitoplâncton, fotossíntese do fitoplâncton. Se eu mexo lá, eu estou mexendo nesse oxigênio. Talvez eu consiga, né? Eu não, mas a nossa espécie, dependendo de quanto tempo a gente ainda consiga ficar por aqui, se a gente mudar, continuar mudando desse jeito, em alguns milhares de anos, a gente volta lá para aquela atmosfera redutora. Tem problema nisso? A nível de planeta, talvez não tanto, mas a nível de espécies que são adaptadas a atmosferas oxidantes, sim. Nós respiramos oxigênio. Se a quantidade de oxigênio diminuir na atmosfera, será que a gente sobrevive? Ou todas as espécies que aqui vivem sobrevivem? E a gente depende umas das outras. Então, percebam a estrada perigosa que a gente tem se metido. Pronto. Ali a gente termina o ciclo do carbono. Vamos começar com o ciclo hidrológico, mas eu olhei aqui no meu celular, são 5h40, faltam 20 minutos. Se eu passei 1h40 só no ciclo do carbono, é óbvio que eu não vou conseguir. Ciclo hidrológico, ciclo do hidrogênio, ciclo do enxofre e ciclo do fósforo em 20 minutos. Então, eu vou deixar essa parte para a próxima quarta-feira. Como são ciclos que são menos importantes, tá? Mas que a gente precisa discutir menos, né? Ou pode, não precisa, mas pode discutir um pouco menos, eu acho que eu consigo englobá-los todos na quarta-feira que vem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o URL nova para a gente começar a estudar outros assuntos. Na quarta-feira que vem, a gente termina essa parte dos ciclos biogeoquímicos e recomeça com as URLs a partir da semana que vem, para a gente começar a estudar os oceanos e entender toda essa questão do clima que eu acabei de falar, as propriedades da água que induzem exatamente toda essa questão do planeta ser do jeito que é, porque 75% é água. Então, fazer as relações químicas e ambientais desse composto que é extremamente importante, e depois a gente vai seguindo com a nossa ementa, com a nossa programação, de modo que, se eu sentir que há necessidade, a gente marca aulas para segundas-feiras também. Tá certo assim, gente? Pode ser para vocês? Pode sim, professor. Beleza. Ah, ótimo. Eu ouvi hoje, eu já falei aqui, que eu estava olhando o Instagram. Eu não gosto muito de rede social, não, mas a minha esposa, ela disse que vocês, na idade de vocês, vocês preferem, né, e andam mais no Instagram do que no Facebook. Então,
Então, comecei a olhar mais, porque eu preciso me comunicar com vocês de alguma forma. E aí, como eu falei, eu vi no Spotted UFC algumas pessoas reclamando de professores que exigem pontualidade na aula virtual, né? E a gente sabe que existe algumas dificuldades de internet, tem gente que está com dados móveis, tem gente que às vezes está trabalhando, está vindo do ônibus e não consegue chegar na hora e tal. Então, eu não exijo pontualidade de vocês, eu não vou exigir frequência de vocês, eu não vou reprovar ninguém por falta. Nunca não fazer isso nem na presencial, vou fazer na virtual. Eu espero, sinceramente, que eu falando isso aqui não tenha uma evasão de 100% na próxima aula. Porque, como vocês viram, eu gosto de interagir com vocês. Eu gosto que vocês coloquem, né, as opiniões de vocês, se estão entendendo, se não estão. Porque a gente está aqui para aprender, não é só para passar na disciplina. E a gente aprende conversando. Então, eu não vou, vocês fiquem tranquilos, não vou ficar aqui fazendo chamada. Oh, meu Deus, a cachorra está ficando doida. Fazendo print, quem está, quem não está. Tá? Eu só peço que vocês combinem entre vocês, que venha pelo menos uns 20%, 25% da turma por turma, para eu não ficar aqui falando só por computador. Tá certo? Eu vou gravando, vou colocando no YouTube, quem não pôde vir acompanha, mas combine entre vocês. Ah, hoje eu vou faltar, então tu vai. Na semana que vem eu falto e você vai no meu lugar, só para a gente não ficar aqui sozinha. Pode ser assim, gente? Pode sim, professor. Opa, Silvio, pelo menos você para salvar. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação agora, vou colocar essa aula lá no YouTube. Na próxima quarta-feira a gente termina os ciclos biogeoquímicos e eu vou começar a pensar nos temas que eu vou sortear para a primeira apresentação. Só que eu só vou mandar esses temas uma semana antes, para cada número de matrícula que vai se apresentar naquele dia. Tá certo? Eu agradeço a presença de vocês, espero de alguma forma ter contribuído com a formação de vocês e a gente se encontra de novo na quarta-feira que vem. Não vou falar aquela história lá como é que se diz? De mandar por e-mail, porque eu sei que nem todos aqui usam